paz de Jesus, meu irmão e minha irmã do Ministério de Música e Artes de Goiás. É uma alegria estarmos juntos nesse congresso online, mesmo nós estamos juntos presencialmente, né? Mas eu creio que, assim como o Espírito Santo une toda a igreja, ele também nos une nesse momento. É uma alegria estar com meus irmãos da Renovação Carismática para esse momento de formação, onde Deus, o próprio Espírito Santo, quer nos formar. Amém? Me chamo Emerson, tenho 26 anos, sou coordenador estadual do Ministério de Música e Artes, aqui do estado do Maranhão, não é tão longe daí, é pertinho, né? E estou há 11 anos nesse movimento, dentro do Ministério de Música, no meu grupo de oração, que é o Grupo de Oração Jovem Cristo Rei, que acontece todos os domingos, às 3 horas da tarde. Dentro do meu grupo de oração, no Ministério de Música, eu sirvo tocando violão, tocando guitarra e cantando. E a nossa formação de hoje, ela tem o seguinte tema: técnicas. Submissão extrema ao Espírito Santo. Amém? E para começarmos essa formação, para começarmos esse ensino, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça, muito claro na nossa mente e no nosso coração, que muitas vezes a gente comete esse erro de achar que a técnica e a unção são coisas separadas, e elas não são. A técnica contribui com a unção e a unção contribui com a técnica. Infelizmente, muitas vezes dentro dos nossos ministérios, a gente acha que para que a gente possa crescer na unção, na presença de Deus, a gente precisa diminuir na técnica, ou talvez deixar um pouco de buscar a técnica, e a gente precisa ver que as duas caminham unidas. Amém? Para começar, eu te convido a pegar a tua palavra no 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 17. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Essa passagem narra quando Saul estava sendo atormentado por um espírito ruim, por um espírito impuro. E ele busca por pessoas que possam acalmá-lo. E o versículo 17, Saul diz aos seus servos o seguinte: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Versículo 18. Um de seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro. Fala com discernimento, é de bela aparência e Yahvé está com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse primeiro ponto a gente vai falar sobre a técnica. E essa passagem é muito interessante porque a primeira referência que o servo de Saul tem de Davi é que ele toca bem. Sabemos que Davi tocava cítara, né, a harpa. E a primeira referência que ele tem de Davi é que Davi tocava bem. É a primeira coisa que ele fala aqui na passagem. Irmão, eu quero te dizer uma coisa. A nossa arte, para que ela seja frutífera, ela precisa ser bela. E quando eu falo bela, eu quero dizer bem feita. A sua arte precisa ser bem feita. Você cantor, você precisa cantar bem. Você precisa, instrumentista, você, no seu instrumento, violão, contrabaixo, guitarra, teclado, bateria, instrumentos de sopro, violino, eu não sei qual instrumento que você toca, mas eu preciso te dizer, você precisa saber tocar bem. Tocar bem. Eu falo de estudar mesmo, de aprimorar os seus conhecimentos dentro do seu instrumento. Você, dançarino, você precisa saber dançar bem. Você, ator, atriz de Deus, você precisa saber atuar bem. A nossa arte, ela precisa ser bela. Para que alguém possa ser impactado pela nossa arte, seja na música, na dança, no teatro, nas artes plásticas, primeiro ele precisa parar para ouvir, ele precisa parar para ver. E se você não faz uma arte com qualidade, se você não faz uma arte bela, bem feita, as pessoas não vão parar para escutar. Me desculpa te dizer isso, mas isso é verdade. As pessoas não vão parar para escutar. Um violão mal tocado, um violão desafinado, uma guitarra com um timbre ruim, um piano que não está bem equalizado, uma bateria que está super alta, um som que não está bem mixado, tudo isso desfavorece a evangelização. E eu quero te perguntar, você tem estudado? Quanto você tem se dedicado ao seu ministério nesse sentido, no sentido da técnica? Quanto tempo você tem doado
para estudar o seu instrumento, para estudar a sua voz, para estudar música, para estudar teoria musical, dança, teatro. É preciso, irmãos, que nós voltemos para que nós possamos contribuir para a obra de Deus, em vez de atrapalhá-la. Talvez isso já tenha acontecido no seu grupo de oração, um pregador ou alguém que vai conduzir o momento de oração e que não sabe cantar e que não tem ritmo, não tem afinação, e aí a pessoa começa a cantar desafinado e aquilo atrapalha a todo momento. As pessoas que estavam rezando, apesar da assembleia de muitos não saberem de música, eles sabem muito bem quando alguém canta bem ou canta mal. E isso atrapalha o momento de oração, isso não contribui para o momento de oração. Então é importante que a gente se preocupe com isso, se preocupe com uma arte bela, com uma arte bem feita, com uma arte de qualidade. E para isso é preciso estudar, meu irmão. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. Eu vou falar muito de guitarristas e violinistas porque eu sou violonista e guitarrista, então eu vou puxar muito a orelha de vocês, porque é o que eu posso fazer, tá? Você, guitarrista, não imagine que você, com a sua pedaleira lá, com os seus equipamentos, não imagine que Deus, no piscar de olhos, vai suscitar os efeitos perfeitos para você. Não imagine que se você estiver pensando em uma escala, automaticamente Deus vai fazer você tocar aquela escala maravilhosamente bem. Se você não estudar, isso não vai acontecer. Você tecladista, você que quer aprender um timbre novo, um EP, ou então um órgão, um piano, se você não se colocar para estudar, Deus não vai, num piscar de olhos, num estalar de dedos, ele não vai fazer com que você saiba toda a teoria musical, os arranjos, as harmonias, os timbres. Se você, vocalista, não estudar harmonia, você não vai saber fazer segunda voz. Se você não se colocar para estudar, se você não se colocar para praticar isso. O Vinícius Simões, que atualmente é nosso presidente de conselho estadual, quando ele era coordenador nacional da formação, em um ENF, ele disse uma frase que ficou muito marcada na minha vida. Ele dizia o seguinte: se você não se forma, e aí eu quero dizer para você, se você não estuda, o Espírito Santo vai te lembrar de quê? Se você, nos seus estudos espirituais, se você, quando pega a palavra de Deus, se você só sabe o Salmo 90, por exemplo, é isso que Deus vai te lembrar, porque é só isso que você sabe. E aí, eu sempre imagino essa ideia da abertura do nosso coração para o Senhor como uma represa, sabe? Uma represa que, por exemplo, tem 10 portas que podem ser abertas. Quando nós limitamos o nosso conhecimento da técnica, é como se somente 2 dessas 10 portas se abrissem, por exemplo. Ou talvez 3, 4. Mas a cada dia mais que nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós procuramos estudar a nossa técnica, a nossa música, a nossa dança, o teatro, mais portas dessa represa, elas conseguem se abrir para que o Espírito possa agir com total liberdade. Então, irmãos, nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer. Porém, todo esse conhecimento, toda essa técnica, toda essa teoria, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós praticamos, serve a um Deus. E eu te convido a pegar a palavra em 2 Coríntios, no capítulo 10. Em 2 Coríntios, capítulo 10, a gente vai ler o versículo 4. E o versículo 4 e o versículo 5 nos diz o seguinte: na verdade, as armas com que combatemos não são carnais, mas têm, ao serviço de Deus, o poder de destruir fortalezas. Destruímos os raciocínios e todo o poder altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tornamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nós somos convidados, nós somos convocados pelo Senhor a submeter toda a nossa inteligência, tudo que nós sabemos, aos pés de Jesus. Todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa vida, enquanto música, enquanto dança, teatro, tudo isso, todo o nosso conhecimento ele não vai ter sentido se não for para ser colocado
aos pés de Jesus. Todo esse conhecimento pode nos destruir, pode nos afastar do Senhor, quando ele não é colocado sob a obediência do Espírito Santo. Quando nós não deixamos o Espírito Santo conduzir cada pensamento, cada sentimento, cada ideia, isso pode nos afastar do Senhor, meus irmãos. Toda a nossa técnica, ela precisa externar aquilo que está dentro de nós. Né? Tem uma passagem famosa que fala isso. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se o seu coração não está cheio do Senhor, se o seu coração não está cheio do Espírito Santo, não está cheio da intimidade com Deus, tudo aquilo que você externar você vai estar passando você mesmo. Você vai estar dando de si mesmo ao povo. Eu sei que muitas vezes quando nós aprendemos técnicas novas, quando nós aprendemos uma música nova, um solo muito legal, um arranjo, né? Nós temos essa tentação de querermos colocar esses arranjos em toda a música, de queremos fazer o solo, aquela escala que a gente aprendeu, a gente quer colocar em todos os momentos. Né? É importante até para que a gente pratique, né? Para que isso fique mais vivo na nossa cabeça, né? A gente praticar sempre. Mas nós devemos, assim como fala essa passagem, submeter todo o nosso pensamento, toda a nossa inteligência para o Senhor. Submeter e colocar tudo aos pés de Jesus. Colocar tudo isso obedientemente nas mãos de Deus. E falar de obediência para nós, irmãos, é muito complicado, porque é um dos grandes calos dos artistas, é uma das grandes dificuldades, infelizmente, dos artistas. Mas é importante que a gente busque obedecer ao Senhor. Mas aí você pode estar se perguntando, Emerson, como a gente pode obedecer a Deus? Como trazer essa técnica junto da unção de Deus? Como fazer com que essa técnica que nós adquirimos, como fazer que essa técnica que nós aprendemos, ela possa estar a serviço de Deus? Como fazer isso? Através da escuta. Através de estarmos na presença de Deus. Quanto mais interiorizados em Deus nós estivermos, tudo o que nós fizermos, tudo o que nós pensarmos, tudo o que nós praticarmos, vai nos levar a manifestar através da nossa música, da nossa arte, o Senhor. Efésios nos fala, quer comais, quer bebais, tudo façais para a maior glória de Deus. Nós só podemos direcionar tudo aquilo que nós sabemos para Deus a partir de uma intimidade profunda com esse Deus. Através da escuta. Deus quer conduzir a sua mão quando você estiver tocando, guitarrista. Deus quer conduzir as suas cordas vocais quando você estiver cantando. Deus quer conduzir as suas mãos quando você estiver fazendo alguma base, né, algum fundo musical. Geralmente tecladistas e violonistas são responsáveis por isso. Deus quer conduzir os seus rudimentos, baterista. Quer conduzir a sua escolha de virada. Quer conduzir toda a sua técnica. Quer conduzir todos os arranjos. Deus quer conduzir os seus passos, dançarino. Deus quer conduzir as suas expressões, você que é ator e atriz de Deus. Deus quer te conduzir por inteiro. Ele não quer que você que seja uma parte, que só a sua espiritualidade seja conduzida pelo Espírito, mas a sua musicalidade não seja. Não, Deus quer conduzir por completo. E como eu falava, isso vem a partir da escuta. E enquanto eu preparava essa formação, eu me lembrava de algo que nós, da Renovação Carismática, conhecemos muito bem. Né? Tá naquela apostila 2 do módulo básico de formação, da Escola Permanente de Formação, né? Que são os carismas. A manifestação dos carismas. Nós também somos chamados a manifestar os carismas. Principalmente nesse ano, onde nós estamos vivendo essa palavra que é guardar a identidade do nosso movimento. Viver os carismas. E eu quero falar especificamente sobre um carisma que é o discernimento dos espíritos. E aí a gente vê na apostila 2, que é a apostila de carismas,
né, que didaticamente a gente costuma dividir o discernimento em 3 partes, que é o discernimento reflexivo, discernimento doutrinal e o discernimento dos espíritos, logicamente. Eu quero falar rapidamente desse para você que já viu, mas não lembra, ou para você que nunca ouviu falar disso, ok? Primeiro a gente falar sobre o discernimento reflexivo, né? É ao ouvir algo, ao ouvir uma profecia, ao ouvir uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria. Será que aquilo faz sentido lógico? O discernimento reflexivo é basicamente isso, né? Aquilo faz sentido? No sentido lógico, eu não falo ainda de alguma confirmação de algo que Deus colocou no seu coração, mas eu falo de, tem algum sentido lógico aquela frase, aquilo que foi falado? Esse é o primeiro discernimento. O discernimento doutrinal, ok, isso faz sentido, mas isso está de acordo com o que a Santa Igreja diz? Santa Igreja entende-se como Sagrado Magistério, Sagradas Escrituras, tradição apostólica. Isso está de acordo? E aí tem o que a gente disse que é o discernimento dos espíritos propriamente dito, né? Ok, isso tem uma lógica, tem um sentido, está dentro do que a igreja diz, mas é realmente aquilo que Deus quer dizer para nós nesse momento? Eu sempre lembro da passagem de Paulo no livro de Atos, em que eles tentavam ir para algumas cidades, mas a palavra fala de uma forma muito interessante, o próprio Espírito Santo não permitia que eles fossem. Fazia sentido eles irem? Sim. Paulo era um apóstolo, Paulo era um anunciador, era um pregador, e o pregador ele vai pregar a palavra. Fazia sentido. Estava dentro da doutrina, a gente pode dizer assim, digamos? Sim. Todos aqueles que são batizados, todos aqueles que recebem o Espírito Santo por meio do batismo, são chamados a ser evangelizadores. Mas ainda assim o Espírito Santo não permitia que eles fossem. Até que chega um momento em que o próprio Espírito os conduz até o local onde realmente Deus queria que eles estivessem. Meu irmão, às vezes, aquela melodia ela vai ser até, musicalmente falando, correta, né? Adequada. Ela vai até ser bonita, não vai ser algo que vai ferir, né? alguma doutrina da igreja. Mas será que aquela melodia, só porque ela é bonita, ela precisa ser colocada? Será que aquele passo, só por ele ser bonito, só por ele ser emocionante ou ser difícil, ele precisa ser colocado? Aquela harmonia vocal que você quer fazer, só porque ela é bonita, só porque ela é legal, porque ela é difícil, tem notas dissonantes, será que ela deve ser colocada? Submeta tudo isso ao Espírito Santo. Permita que o próprio Espírito Santo te conduza. O Espírito Santo quer conduzir não só aquilo que você vai fazer, mas como você vai fazer. Veja Ananias, por exemplo. Ananias estava de prontidão, em oração. Ananias estava a postos para ouvir o que o Senhor queria falar. E lá no capítulo 9, quando o Senhor conduz Ananias até Paulo, a gente percebe que o Senhor não conduz apenas a missão, mas ele diz tudo aquilo que Ananias precisava fazer. O Senhor fala, vai até aquela rua, a rua direita, você vai chegar numa casa e vai procurar por alguém de nome Saulo, ele vai estar rezando e você vai fazer isso, isso e isso. Deus quer conduzir não somente a sua missão, mas ele quer conduzir cada momento, cada passo dessa missão. Tem uma música chamada Faça-se em Mim, essa música é da Sueli Façanha. E essa música ela sempre me tocou muito, basicamente por conta do solo de guitarra, né? Primeiro porque ele é um solo muito bem feito, muito tecnicamente muito bonito, ele é difícil de fazer, né? Mas, acima de tudo, da primeira vez que eu ouvi esse solo nessa música, da primeira vez que eu ouvi, a primeira coisa que me veio na mente foi, uau, esse cara rezou para fazer isso. Esse cara rezou, esse cara se colocou em oração para fazer esse solo, para compor esse solo, nota por nota.
Será que os teus solos, guitarrista? Será que as suas bases, tecladista, baixista, baterista? Será que a sua condução rítmica, baterista? Será que a sua voz, a sua melodia tem levado as pessoas a pensarem: poxa, esse cara rezou para fazer isso. Meu Deus do céu, através daquele solo, através daquela virada de bateria, através daquele momento em que o baterista parou e não fez nada, né? Que a gente costuma dizer na música que é tocar o silêncio, né? Até naquele momento, aquilo tocou o meu coração. Irmãos, Deus quer conduzir a nossa vida ministerial por inteiro. Tanto a nossa espiritualidade, tanto a nossa unção, quanto a nossa musicalidade. Estudemos, aprimoremos a nossa técnica, sejamos os melhores instrumentistas, cantores, dançarinos e artistas que nós pudermos ser. Se você pode fazer aulas de canto, se você pode estudar mais horas por dia, se você pode fazer isso, faça. Se você não pode estudar muito, dê tudo o que você pode naquele tempinho que você tem para estudar. Dê tudo o que você puder, seja o melhor cantor, o melhor guitarrista, baixista, baterista, tecladista, saxofonista, violinista, o melhor dançarino, o melhor desenhista que você puder ser. Seja o melhor que você puder ser pelo Senhor e para o Senhor. Mas acima de tudo, com o Senhor. Porque Deus quer te acompanhar em todo esse processo. Deus quer te acompanhar e te conduzir em todos esses momentos. Deixa Deus conduzir cada arranjo, cada harmonia vocal, cada pedal que você vai escolher, guitarrista. Cada timbre de teclado que você vai escolher, tecladista. Permita que Deus te conduza. Abra-se ao que o Senhor quer falar para você nesse momento. Abra-se, porque Deus quer conduzir a nossa vida por inteiro. Estudemos tudo que nós pudermos. Estudemos tudo aquilo que Deus nos permitir estudar. Toda a técnica, todas as escalas, todas as teorias musicais, na dança. Mas que você pegue tudo isso, toda a sua inteligência, tudo isso, e submeta ao Espírito Santo. Fale: Espírito Santo, eis-me aqui. Essa é a minha técnica. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu tenho. O que queres de mim, Espírito Santo? O que tu queres fazer na minha vida? A missão, a evangelização, antes de ser um fazer algo, é um faça-se em mim. A maior missão da história que se conhece não foi de fazer algo. Primeiramente, foi um faça-se em mim, segundo a tua palavra. Vai se colocando em oração nesse momento. Vai se colocando na presença de Deus. E, em primeiro lugar, vai agradecendo a Deus. Vai agradecendo a Deus pela graça de ser ministro de música e artes. Vai agradecendo a Deus pelo instrumento que Ele te possibilitou aprender. A primeira vez que eu tive mais contato com guitarras e com violões foi assistindo um DVD secular. E desde aquele momento eu pude perceber a providência de Deus e a misericórdia de Deus e a graça de Deus cuidando de mim. Porque o primeiro pensamento que eu tive, né, naquela época eu não sabia por que eu tinha tido esse pensamento, mas hoje eu percebo que foi esse cuidado de Deus comigo. O primeiro pensamento que eu tive ao ouvir um solo de guitarra, um violão tocando, foi: nossa, eu queria tanto fazer isso na igreja. Eu queria tanto fazer isso para Deus. E anos e anos depois, eu pude ouvir, né? Eu pude parar para ouvir realmente de verdade, escutar as orações eucarísticas, né? E eu gosto muito dessa oração eucarística, eu falo dela o tempo todo, que é a oração 2, quando o padre fala: nós vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Se estamos na presença do Senhor, servindo a Ele,
é porque Ele nos permitiu isso. Porque Ele nos tornou dignos de estarmos na sua presença para servir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por tamanha graça. Pela graça de poder servi-lo, Senhor Jesus. Pela graça de estar na tua presença, Senhor, para poder servi-lo através da música. Servi-lo através da dança, do teatro, das artes plásticas, da poesia, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a adoração. Seja o centro da nossa musicalidade, Senhor. Não somente o centro da nossa espiritualidade, mas também o centro da nossa musicalidade. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração para ouvirmos a Tua voz em cada arranjo, em cada melodia, em cada coreografia, Senhor, em cada roteiro de peça que fizermos. Em cada esboço de desenho, Senhor Jesus, queremos ouvir a Tua voz. A Tua voz a nos conduzir, a nos levar, Senhor. Bendito seja, Senhor Jesus, por tamanho amor, por tamanha graça, Senhor, de estarmos na Tua presença. Tudo que hoje eu sei é obra do Criador. O dom do céu foi Deus quem me deu. Se hoje eu posso cantar, foi Deus quem permitiu. Ele soprou em mim um sopro criador. A Ele sempre um canto de amor. A Ele sempre minha voz, meu louvor. Permita que Deus te inspire melodias novas. Permita que Deus te inspire canções novas. Permita que Deus inspire toda a sua musicalidade. Submeta-se ao Espírito Santo. Submeta-se à presença de Deus. Porque uma arte só pode ser verdadeiramente bela se ela traz aquele que é o mais belo de todos. Meu Deus da cruz, pois a arte maior, a mais bela história de amor. Meu Deus na cruz, minha inspiração, fôlego de minha canção, sussurro ao seu ouvido, meu Deus e meu Senhor. A Ele sempre um canto de amor. A Ele sempre
minha voz, meu louvor, meu louvor, meu louvor. De todo louvor, Senhor, de todo o nosso pensamento, a Ti as nossas vozes, a Ti as nossas mãos, nosso corpo, nossa mente, nossa alma, nosso espírito é Teu, Senhor. A nossa espiritualidade é Tua, mas também a nossa musicalidade, Senhor, é Tua. Bendito seja, Senhor Jesus, por tamanha graça. Nós vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Amém? Que Deus o abençoe. Lembre-se sempre, tudo o que você fizer, quer comais, quer bebais, quer seja qualquer coisa, aquilo que você toca, aquilo que você canta, a forma como você timbra, a forma como você ensaia, os rudimentos que você aprende, as coreografias que você cria, os roteiros, as esquetes, os teatros mudos que você cria, que você monta. Tudo façais para a maior glória de Deus. Nós possamos nos submeter inteiramente ao Espírito Santo. Por tudo aquilo que Deus está fazendo e ainda fará nas nossas vidas, demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.